Boa Esperança do Quem eu não chamar, vocês, por favor, avisem, tá certo? Brodowski, Campinas, Cando Rodrigues, Colômbia, Cravinhos, Descalvado, Dourado, Dumont, Franca, Guariba, Guatapará, Jabuticabal, Jales, Jundiaí, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Monte Azul Paulista, Morro Agudo, Pedregulho, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Santa Adélia, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Ernestina, Santo Antônio da Alegria, São João da Boa Vista, São Paulo, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Tietê, Turmalina e Uchoa. E como a gente começou a gravar depois, só para ficar o registro, além desses de São Paulo, ainda tem Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná, Piauí, Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Bahia e Amazonas. Então, muito bem-vindos, um privilégio, ter vocês aqui. Primeira questão, quero que todos tenham ciência, como vocês perceberam, a gente vai gravar o evento, tá certo? Então, o evento está sendo gravado. Vou pedir, por favor, que todos desliguem os seus microfones. Então, microfones desligados e câmeras ligadas. Vamos lá, câmeras ligadas. Durante a palestra, quem quiser ficar com a câmera desligada não tem problema. Na hora do quiz, quem tiver com a câmera desligada vai ser derrubado, tá certo? Então, câmeras ligadas, por gentileza, na hora do quiz, ok? Vou pedir também no nosso chat, já está no chat, meninos? Tem uma lista de presença. Não se esqueçam de assinar a lista de presença. Ela conta pontos para o prêmio professor e ela conta pontos para o prêmio escola. Então, por favor, professores, não se esqueçam de preencher a lista no nosso chat, a lista de presença. Bem, nosso objetivo hoje aqui é o nosso papo com o especialista. E nós convidamos e temos aqui o privilégio de ter conosco a engenheira agrônoma Alessandra Pereira Fávero, que vai falar conosco hoje sobre agricultura especial, ficção ou realidade. Como disse, engenheira agrônoma formada pela Universidade de Brasília, Alessandra possui mestrado em ciências biológicas, com ênfase em genética pela Unesp. Ela concluiu o doutorado em agronomia, com foco em genética e melhoramento de plantas, na ESALC, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é da USP. Atualmente, ela atua como pesquisadora de nível A da Embrapa Pecuária Sudeste e desenvolve pesquisa na área de recursos genéticos e de melhoramento. Além disso, ela também coordena a rede Space Farm Brasil, rede de pesquisa que, com o suporte da Agência Espacial Brasileira e sob liderança da Embrapa, foi estabelecida com o objetivo de inovar na produção de alimentos em ambientes extraterrestres. Então vamos lá, por favor. Como disse, por gentileza, mantenha os microfones desligados. É, eu agradeço muito, mais uma vez, aqui a palavra, a presença da professora Alessandra, da doutora Alessandra, nessa nossa palestra. E antes de passar a palavra para ela, eu quero dizer que, na sequência, nós teremos o nosso Super Quiz Escolas, tá certo? Então, aquelas escolas, aqueles que não se inscreveram ainda poderão participar. Tem que se inscrever antes da gente começar, tá certo? O Super Quiz. A única diferença é que vai ficar sem fazer o teste que as escolas que já se inscreveram fizeram. O que é necessário? Mais de um professor na sala. Não pode fazer sozinho, tá certo? Então, e também é só um grupo por escola. A escola não pode concorrer com dois grupos distintos. Tá certo? Então, eu vou passar a palavra aqui para a doutora Alessandra, já agradecendo desde já a presença de todos. Professora, doutora Alessandra, acho que a sua apresentação já está no ponto, né? Se quiser Sim, já me compartilhando, nós temos aí 30 minutos para ouvi-la e depois nós temos também um tempo aí para que os professores possam fazer perguntas. E para falar hoje conosco, agricultura especial, ficção ou realidade. A palavra é sua.
Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem realizando aqui. Eu estou tentando abrir não sei se vocês estão conseguindo ver que está abrindo. Tá abrindo. Está Tudo abrindo. certo. Abriu aí? Abriu assim, abriu sim. Ótimo. E aí agora eu vou tentar compartilhar. Deixa eu ativar aqui que eu já compartilho. Isso. Primeiramente, novamente, eu queria agradecer muito a possibilidade de falar um pouquinho. É uma grande honra falar para tantas pessoas, tantos professores, ver as crianças aí também. Eu fico muito feliz de ver as crianças, e eu acho que é esse o nosso motivo principal, de fazer a pesquisa e também de motivar as novas gerações a gostar de ciência, né? E é assim que a gente segue, né? Vocês me escutam? Sim? Sim, de vez em quando escapa o microfone, mas a gente vai fechando aqui. Tranquilo, tranquilo. Meu nome é Alessandra Fávero, eu sou da Embrapa Pecuária Sudeste. A Embrapa Pecuária Sudeste fica em São Carlos, São Paulo, mas eu estou agora morando em São José dos Campos, e eu vou explicar um pouquinho o porquê depois, é, pelo motivo de eu estar aqui. E eu fica já o convite para vir me visitar aqui em São José dos Campos. Eu vou ficar muito honrada de receber todos os colegas e mostrar um pouco do que a gente vem fazendo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso. Bom, o meu motivo de estar aqui é falar um pouquinho sobre agricultura espacial, né? A gente tem um grupo grande de pessoas, que o nome desse grupo chama Rede Space Farming Brasil. E a ideia, o objetivo dessa grande rede é trabalhar com cultivo de plantas em ambientes fechados, como a gente imagina fazendas dentro de containers. É bastante comum a gente ver sistemas hidropônicos, né, dentro de casas de vegetação, nas cidades. E a ideia é estar mais fechado do que aquele, tendo iluminação artificial, hidroponia ou aeroponia, e fertilização artificial, enfim, no intuito de auxiliar na segurança alimentar de muitas situações que nós temos por exemplo, se tiver algum problema de mudanças, todo mundo está tendo problema de mudanças climáticas no mundo inteiro. Se vier a parar de chover, por exemplo, nós temos um local em que a produção não vai ser comprometida. Ou se está chovendo demais, ou se vem uma geada, um granizo, ou qualquer coisa assim, falando de terra, né? Esse projeto ele começou em 2021, quando o Brasil assinou um acordo internacional chamado Artemis. E o Brasil assinou junto com outros 56 países agora. E ele é liderado pela NASA, nos Estados Unidos. E a ideia é o cultivo de planta. O objetivo do projeto inteiro é levar novamente seres humanos para o espaço, né, para a Lua, para Marte, num futuro, né? E agora não mais para chegar lá na Lua, pisar e voltar, como aconteceu na missão Apollo. Agora a missão Artemis é chegar lá e construir bases permanentes lá. Então, quando a gente fala de bases permanentes, as pessoas têm que se alimentar, porque vai ficar mais tempo lá. E então, por isso, alguns dos objetivos dessa assinatura desse contrato são associados a cultivo de plantas. E aí, como o Brasil é reconhecido internacionalmente pela pesquisa agrícola, pesquisa com plantas, a Embrapa e várias instituições se associaram para fazer esse projeto. Então, a Embrapa assinou um acordo, um contrato com a Agência Espacial Brasileira, e aí nós começamos esse projeto, né? Então, nós começamos
escolhendo duas culturas, e eu vou falar um pouquinho depois, que é a batata doce e o grão de bico. Mas existe um conceito bastante importante que eu queria já trazer aqui, que é o spin-off. O que é spin-off? Spin-off é uma tecnologia, é uma produção de alguma coisa que primeiro tem uma função e que depois a gente acha uma outra função para esse produto. Então, por exemplo, a NASA, ela desenvolveu muitas tecnologias que hoje em dia nós usamos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, telinhas de celular, ferramentas sem fio, furadeira sem fio, comida desidratada e várias outras tecnologias que a gente conhece, são tecnologias espaciais e que a gente usa hoje em dia no nosso dia a dia. Então, por isso, esses spin-offs, a gente imagina que nesse projeto a gente vai ter muita coisa acontecendo, né? E existe um colega do nosso projeto que fala, é precisamente no cosmos que encontramos apenas desafios intrigantes, não só apenas desafios intrigantes, mas também possibilidades de superação de desafios aqui na Terra. Suas conquistas não apenas abriram novos horizontes no espaço, mas também catalisaram avanços científicos que estimularam o desenvolvimento tecnológico na Terra. Então, é por isso que a gente está pensando nisso, a importância do espaço para o nosso dia a dia, até para pensar em conservação do nosso planeta. É muito interessante, pessoas, astronautas, quando vão para o espaço, eles veem a Terra, né? A Terra linda, azul, né? E no meio, assim, do nada, assim, no meio do escuro, da total escuridão, e a gente vê como a gente é pequeno, e como a gente precisa conservar a nossa casa, e como a gente não vê fronteiras naquele lugar, a gente não vê divisão de países. Então, para que tantas situações que são pequenas quando a gente olha de fora, né? Então, é bastante importante a gente pensar no espaço para a nossa conservação aqui na Terra também. E um spin-off ou uma tecnologia que começou no espaço e agora a gente usa aqui na Terra também, são as fazendas verticais, né? A gente tem em diversas cidades, aqui em São Paulo e diversos locais, a gente tem cultivos de plantas em situações, em ambientes fechados. E que isso pode ser bastante interessante para a segurança alimentar e para a produção da comunidade local. Então, essa é uma das ideias do nosso projeto. Então, agricultura espacial, nós temos várias pessoas, vários países que têm trabalhado. Aqui é a Holanda, né? Reportagem europeia dizendo que o espaço para crescer e o crescimento para o espaço, como as fazendas verticais podem realmente serem lançadas. E a ideia é lançar isso aí para ser o cultivo no espaço. E existem vários países trabalhando com agricultura espacial, né? Aqui é a nossa página, né? E aí, se vocês colocarem no Google agricultura espacial, vocês vão ver a Embrapa e o evento que nós vamos ter em breve, etc. Mas existem vários outros países trabalhando, como a NASA aqui nos Estados Unidos, Barcelona na Espanha, a China também está investindo nisso, a Austrália, a Itália. Existem empresas privadas trabalhando com agricultura espacial também. Então, tem muita gente trabalhando nisso. E quando a gente fala de melhoramento genético espacial, não é transgênico, tá? O que eles fazem aqui, a China faz há muitas décadas. Vocês imaginem, eles colocam sementes dentro dos foguetes e aí lançam esses foguetes para a órbita da Terra e lá esse foguete fica voando em volta da Terra por mais ou menos 2 semanas. E depois eles trazem essas sementes de volta. E depois pegam essas sementes e entregam para os especialistas que vão identificar plantas diferentes ali. Então, o espaço ele pode ser um ambiente com geração de variabilidade. Então, voltam sementes diferentes das que foram. Então, por exemplo, tem alguns exemplos aqui da China
que a segunda maior variedade lançada no mercado de trigo é com tecnologia espacial. Então, imagina o quanto isso impactou economicamente o país. Essa outra aqui é uma publicação do Japão, que um astronauta japonês foi para a Estação Espacial Internacional, ficou lá 8 meses e levou sementes de cerejeira com ele. E depois ele trouxe de volta essas sementes e semeou em vários lugares do Japão. E algumas plantas, assim, o que é normal da cerejeira florescer, ela demora 10 anos para começar a florescer. E algumas plantas de cerejeiras que foram para o espaço começaram a florescer em 4 anos. Então, vocês imaginem o quanto a gente poderia ganhar em diversas espécies de fruteiras, por exemplo, né? Jabuticaba, que demora muito para florescer e para frutificar. A gente poderia melhorar muito com tecnologias espaciais. Aqui também outras reportagens sobre isso, mostrando tecnologias espaciais, né? E nós estamos numa nova era. Antigamente a gente falava dos Estados Unidos com a Rússia, que para ganhar o espaço, não sei o quê. Hoje em dia não é mais assim. Nós temos uma corrida espacial, né, com vários países envolvidos. A gente fala de Índia, fala de China, fala de Estados Unidos, fala Argentina, Austrália, todo mundo lançando, Europa. E existe uma nova economia espacial, pensando no espaço como uma nova forma de indústria, por exemplo, produção de fármacos, produção de plantas, turismo. Então, existem várias ideias do uso do espaço ao nosso favor aqui na Terra. E novas disciplinas também. Quando a gente fala de disciplinas, existem hoje em dia advogados espaciais, economistas espaciais, a equipe que trabalha com plantas, né, no espaço e vários outros, arquitetos, engenheiros. Então, existe uma nova era em termos de uso do espaço. Então, essa nova volta ao espaço com bases permanentes, a gente pensa em produção de alimentos, em construção de sistemas biorregenerativos, são sistemas sustentáveis, então a água que entra, ela vai ser utilizada e ela sai, o excesso sai e ele volta também sendo filtrado, a mesma coisa os resíduos. Então, assim como é feito na Estação Espacial Internacional, a água e os resíduos devem ser tratados para reuso. Então, o que pode ser muito interessante também para a Terra, para situações em que a gente precise ter uma economia de água, uma economia de energia, um reuso sustentável dos recursos que a gente tem, né? Então, o uso dos recursos in situ, água na Lua, oxigênio, o regolito é o solo lunar, que é muito diferente do solo da Terra, né? Então, a mesma coisa Marte e etc. Então, hoje em dia, como eu tinha falado, tem o Acordo Artemis, que nós também fazemos parte aqui, com muito orgulho, estamos lá com a nossa bandeirinha. Essa aqui é a nossa logo da Rede Space Farming Brasil. São 22 instituições brasileiras, 22 instituições, sendo que 4 são estrangeiras. Nós temos 3 americanas, uma australiana e deve entrar também uma italiana. E 56 pesquisadores envolvidos. Aqui são todas as instituições que atualmente fazem parte da nossa rede, né? Inclusive, eu estou lotada no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos agora. Eu continuo sendo pesquisadora da Embrapa, mas agora com a criação de um escritório no Parque de Inovação Tecnológica, né? Então, várias universidades aqui, o ITA, o INPE, a Federal do ABC, enfim, tem pessoal de Pelotas, tem do Brasil todo, né? Minas, aqui, Universidade Federal de Lavras, Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que mais? São Paulo, tem aqui a Universidade da Flórida, Winston-Salem, Florida Tech, né, que são de fora, Universidade of Newcastle, que é
Austrália, nós temos o FRN aqui no Rio Grande do Norte, então tem muitas universidades no Brasil todo, e várias unidades da Embrapa também no Brasil. Então, o objetivo é gerar produtos, processos, tecnologias de cultivo em ambiente fechado, de duas culturas que nós escolhemos, que é a batata doce e o grão de bico, para começar, mas não quer dizer que a gente não vá trabalhar com outras culturas, é muito mais como uma prova de conceito, para começar todo mundo organizado, né? Para um futuro uso em ambientes extraterrestres ou ambientes desafiadores, extremos, como a gente tem na Terra, né? Em situações de caatinga, no norte do país, onde chove demais, em Roraima, enfim, no sul do país, enfim. Então, existem muitas possibilidades. Então, aqui são as duas culturas que a gente escolheu, né? Que é a batata doce, cultivar Anembé, que é uma cultivar da Embrapa, e é muito interessante porque ela é roxa, ela é rica em antocianina, rica em antioxidantes, é rica em carboidratos, é muito versátil, dá para comer as folhas, as flores, então a quantidade de resíduo é muito pequena. Dá para fazer colheita escalonada, hoje a gente colhe uma raiz, amanhã a gente colhe outra. É tolerante a estresse hídrico, então a gente pode ela não precisa de muita água, né, para ela, então ela é eficiente no uso da água, e o grão de bico, né, que é rico em proteínas, vitaminas, é tolerante à seca, dá para fazer desde hambúrguer até hummus, né, que é uma comida da Arábia, enfim. E aqui foi muito legal, foram entrevistando os consumidores. No caso aqui são astronautas que foram para a estação espacial e eles são de diversos países, por exemplo, esse aqui é japonês, esse aqui é canadense, essa é americana, coreano, esse aqui é italiano, esse aqui, se vocês procurarem no Google, o nome dele é Luca Parmitano. Ele teve um acidente de entrar água no capacete dele. No meio, assim, estava lá do lado de fora da estação, começou a entrar água no capacete, quase morreu afogado. E os colegas todos ajudando. Então, tem que ter um treinamento, né, muito forte de autocontrole, etc. E quando eu perguntei para eles a importância das plantas, eles falaram que a importância das plantas era muito grande, porque eles adoravam trabalhar com as plantas lá, que eles têm na estação espacial como se fosse uma casinha de vegetação pequena, e eles plantavam alface, tomate, várias coisas, e eles gostavam muito de trabalhar com as plantas, porque remetia à terra, e eles viam o verde, e eles falavam, esse aqui canadense falou para mim assim, eu tinha saudade de comer com a minha família, de cozinhar para a minha família, de fazer uma refeição com a minha família. Então, a alimentação ela vai muito além da nutrição, ela tem um aspecto psicológico e social muito importante. Então, por isso, a agricultura, quando a gente fala, né, em ambientes extremos, é extremamente importante. Então, imaginando isso, esse projeto é um projeto de longo prazo. Então, as crianças que estão agora, elas vão conseguir, quem tiver interesse vai conseguir, no futuro, trabalhar com isso. Porque a ideia é, a primeira fase, uma simulação em terra, preparar todo o material em terra. A segunda fase é testar isso num foguete em órbita terrestre, e na fase 3 em espaço profundo, que é Lua. A Gateway é uma estação que vai ter na Lua, ou em Marte, né? Que aí é bem mais para frente, daqui a, sei lá, 30 anos, mais ou menos. Então, falando da primeira fase, essa foto aqui é uma foto no Rio Grande do Norte, numa estação chamada Habitat Marte, e eles recebem bastante alunos lá, e prefeituras, etc. Então, essa parte educacional dentro do projeto, ela é bastante importante, e ela faz parte da primeira, né, da primeira atividade, que é a atividade de gestão, que tem a comunicação, negócios, enfim. O segundo é o melhoramento, que aí a gente está olhando a planta. A ideia é ser uma planta pequena, compacta, nutritiva, produtiva. Então, tudo isso a gente vai trabalhar a planta.
A terceira é a agricultura, olhando iluminação, fertilidade, água, enfim, todos os sensores, etc., para que a planta cresça e rápido, né? Mais rápido que o normal. Ela é praticamente assim uma fábrica, né, de comida. Microbiologia, olhando bactérias e fungos que são benéficos às plantas, para crescimento das plantas, para alimentação das pessoas, no caso de cogumelos, são considerados micro-organismos, enfim, e também para tratamento dos resíduos, né? Tudo que sai aí pode ser tratado com micro-organismos. E o desenvolvimento experimental, que é pegar todos esses produtos, tratar de uma forma que eles possam ser lançados. Fazer primeiro testes de aquecimento, trepidação, que é tudo que acontece nos foguetes, e aí para depois serem lançados com segurança. E aí a gente desenvolve várias tecnologias. Essa aqui, por exemplo, é do professor Gustavo Maia, de Pelotas, é um sensor, e esse sensor ele capta a eletricidade que a planta tem. É um sinal elétrico que a planta emite. Quando, por exemplo, ela é tocada, se você tocar na planta, esse sensorzinho aqui vai emitir sinais elétricos que vão lá para o computador, e esse computador vai acionar o chuveirinho aqui nessa planta. Então, é muito legal, quer ver? A pessoa vai tocar na planta, e aí vai mudar o sinal aqui. Aí ela toca, muda o sinal lá, liga o chuveirinho. Então, isso é uma forma da gente pensar o seguinte: ao invés da gente irrigar porque o solo está seco, é a planta que vai dizer para nós a hora que a gente precisa irrigar. Então, esse professor tem trabalhado com comunicação entre plantas. É muito legal, né? Parece coisa de Avatar, daquele filme Avatar de comunicação, né? E aí, nós temos outras tecnologias também, que é, por exemplo, o professor Jucimar, que é da Embrapa, junto com a Federal de Viçosa. Isso aqui é uma câmera que vai fazendo fotografias das plantas para quando elas crescem, para a gente fazer a avaliação dessas plantas em ambiente fechado. Vocês estão vendo que tem uma iluminação lá em cima, e aqui elas são todas monitoradas, ó. Então, é possível, isso aqui são plantas de tomate, né, que eles estão avaliando lá. E aí, aqui, por exemplo, é o professor Paulo, que é da Exalc, e ele está desenvolvendo um clinostato. Esse aqui é um equipamento que ele gira em todas as posições, e a gente engana a planta, porque a planta não sabe o que é em cima e o que é embaixo. E aí ele simula a microgravidade que acontece na estação espacial. Então, a planta não sabe, assim, o geotropismo que a gente trabalha na biologia, a planta não sabe mais, porque ela fica girando o tempo inteiro de forma ao acaso. Então, é muito legal da gente simular o que acontece no espaço. E aqui é o que a gente chama de CubeSat, é uma pequena estufinha que ele está construindo junto com os colegas engenheiros, etc., para colocar aqui dentro no CubeSat para fazer esse tipo de teste. Então, isso e vários outros. E aí a gente teve as possibilidades de missões. Então, essa aqui foi a primeira missão que a gente conseguiu fazer, mandar plantinhas de batata doce que saíram dos Estados Unidos, saíram no voo da Blue Origin, acho que todo mundo viu o voo da Katy Perry, e nós tínhamos lá experimentos dentro daquele voo. Aqui são plantinhas de batata doce, tinha sementes de grão de bico. E aí a ideia é ver o estresse que a planta pode ter nessas situações, né? Então, assim como a gente vai para a montanha-russa, por exemplo, a gente fica estressado, fica com medo, as plantas acontecem a mesma coisa, elas emitem sinais, e a gente quer saber o que acontece, né? Aqui uma outra missão, que tem umas 3 semanas, mais ou menos, saiu da NASA. Nós, junto com outros 11 países, mandamos sementes. Esse tubinho aqui é nosso, com sementes de grama, batatais, morango e orquídeas, junto com a Universidade da Flórida. Então, a Universidade da Flórida foi parceira nossa, são sementes que eles disponibilizaram para que a gente... e essas sementes vão voltar, vão vir para o Brasil para a gente estudar os efeitos. Lá, elas ficaram na Estação Espacial Internacional por 1 semana.
Então, pode ser que elas tenham uma variabilidade, como eu tinha falado lá no começo, né, que pode acontecer nessas situações. Competição de foguetes, né? Então, a gente dá esse apoio para os alunos. A Universidade Federal do ABC ganhou o primeiro lugar nos Estados Unidos, e nós tínhamos lá também uma carga útil, que era uma caixinha com sementes de grão de bico. Então, e agora eles vão ter uma outra competição aqui no Brasil, e a ideia é colocar plantas de batata doce. Então, a gente dá super apoio, a gente ficou muito feliz que esses alunos ganharam o primeiro lugar, é a primeira vez que eles ganham, 3 quilômetros de apogeu, né, que é de altura, o foguete chegou a 3 quilômetros, então não é pouco não, esses meninos são muito bons. E missão análoga, que é uma missão que a gente são missões na Terra que simulam o que acontece na Lua, por exemplo. Então, vai ter uma missão no norte da Itália, e aí a gente fez parceria com algumas universidades, uma italiana, uma americana, e nós aqui no Brasil, mandando sementes para os astronautas trabalharem lá, astronautas análogos, que a gente chama, né? Que são os que estão fazendo trabalhos na Terra, simulando o que acontece no espaço. A missão Potiguar vai acontecer no ano que vem, né, que é com esse foguete aqui, é um foguete nacional, vai sair da Barreira do Inferno, né, que é no Nordeste nosso. Aliás, a base de lançamento, a melhor base de lançamento do mundo, em termos de localização, é Alcântara, né, que é no Nordeste. Né? Então, é muito legal de saber o quanto a gente pode investir em espaço e como a gente é privilegiado em termos de localização. E a ideia dessa missão é a gente colocar micro-organismos, bactérias, que promovem o crescimento vegetal, biosensores, são sensores, né, que identificam os micro-organismos, e dosímetros, que são equipamentos que identificam a radiação. Então, quanto de radiação eles conseguiram, esses equipamentos conseguem captar. Né? Então, essa aqui é a nossa equipe, né? Com a Agência Espacial Brasileira, o pessoal do ITA, o FABC, enfim, a gente trabalha sempre de forma multidisciplinar e multi-institucional. E aqui eu deixo o convite para o primeiro Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, que vai ser... Ai, tá aqui errado isso aqui, gente. É 14 a 16 de outubro, tá? Em São José dos Campos. Então, vai vir gente do mundo inteiro, né, dos Estados Unidos. Esse aqui é um brasileiro que trabalhou na NASA, na JPL, lá na Califórnia, e tem vários outros colegas do exterior. E benefícios para a Terra, né? Novas oportunidades de negócios, novas variedades, novas plantas eficientes no uso de água e energia para a Terra. A gente pode simular um melhoramento preventivo. O que é melhoramento preventivo? É você selecionar plantas mais tolerantes, por exemplo, em ambientes fechados, a gente aumenta a temperatura do local, né? E simulando o que vai acontecer daqui a 10 anos, e seleciona plantas mais tolerantes à temperatura que vai acontecer daqui a 10, 20 anos. A gente consegue ter plantas já preparadas para o que vem no futuro. Avanços desses cultivos em ambientes fechados, né, em containers, em salas, etc. O avanço de fazendas verticais, que são essas fazendas como se fossem prateleiras, né? Umas plantinhas umas em cima das outras, em ambientes desafiadores, como a gente estava falando, até protegendo com relação a mudanças climáticas, e obtenção desses spin-offs, que são essas tecnologias que, de repente, no começo, a gente nem imagina que a gente pode ter essas novas tecnologias e que podem ser utilizadas por empresas, e essas empresas vendem essas tecnologias, ou a gente disponibiliza as tecnologias de forma gratuita. Isso aí vai ser bastante interessante. E o próximo slide eu fiquei bastante feliz, porque foram duas crianças conversando, uma é filha de uma pesquisadora, colega nossa, que faz parte do projeto,
E isso é bastante comum no nosso projeto, a gente levar o que acontece, né, nesse projeto para dentro de casa, contar para os familiares, contar para o marido, para os filhos, etc. E aí uma das crianças mandou mensagem de WhatsApp para outra amiguinha da escola. E aí a mãe gravou, né, e aí a gente fez um videozinho sobre essa conversa. E a ideia é exatamente inspirar as novas gerações, sabe? Porque a gente precisa que esse projeto continue, né? E é um projeto de longo prazo, e a gente quer que as crianças de hoje sonhem com a ciência, sonhem com o futuro, sonhem com o espaço, usem o espaço a favor da Terra, da proteção da Terra. Então, é isso. Eu vou passar o videozinho para vocês, espero que vocês escutem aí. Se não escutarem, avisem, por favor. Opa, peraí. Professora, Oi. doutora, eu acho que se a doutora quiser compartilhar novamente, tem uma Ah, opção na hora de compartilhar do lado direito que sim, tem compartilhar áudio. vamos ver, peraí. Vou parar e compartilho de novo, não é isso? Isso, Tá, então pera lá. Vamos lá aí, gente. Compartilhar. Porque a minha só aparece. Ah, share sound. Tá aqui. isso, perfeito. Vamos lá. Agora vamos lá. Vai, hein? Vamos. Tá pensando aqui, gente. Aí. Para trocar tira sim. Se não, beleza. Vamos. Tá pronto? Bom, Helena, mas como é que a gente vai construir um foguete? Tive uma ideia. A gente pode pegar papelão e construir, né? Mas, né? Precisa de fio. Mas a gente pode ser cientista. Mas eu já quero ser médica. Eu posso ser médica, cientista. Você é cientista, o médica, os dois igual eu também, ou qualquer coisa. E a gente vai, leva a vida pra Marte e consegue, só que isso só dá pra ser adulto. Tá bom? Não é melhor a gente combinar de eu ir pra sua casa? Pra gente fazer um plano pra gente ir pra Marte, tá bom, Helena? Tchau, beijo, beijo. É muito fofo, né? É isso. Eu fiquei tão emocionada quando a minha colega mostrou isso, porque é exatamente esse o nosso espírito, sabe? É o espírito de inspirar, né? E é isso. Eu queria agradecer muito a atenção de vocês, a estarem aqui presentes, e a Embrapa e eu continuamos à disposição sempre que necessário, e venham nos visitar, a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigada. Obrigada, doutora Alessandra. Parabéns aí, ótima apresentação, super obrigada. Eu queria dar um abraço no Diego, que está aí com a gente. Obrigada, Diego. Um prazer ter você, viu, querido Diego Siqueira? Bom, estão abertas as perguntas. A gente já tem pergunta aqui que fizeram no chat. Eu já vou até aproveitar essa. Enquanto isso, vamos, quem quiser pode ir colocando lá, a gente vai buscar, tá certo? Senão, já tem uma pergunta aqui que eu já vou deixar. É a pergunta da Adriana de Santa Ernestina. Ela quer saber se o projeto possui um armazenamento de germoplasma próprio. Deixa eu abrir meu áudio aqui. E se alguém chegar Olha, em casa e não encontrar o filho, pode ter de ser feito um foguetinho, pode ter que falar. não é? Ai, meu Deus. Enfim, sim, a gente tem, dentro da Embrapa, existe uma grande coleção de germoplasma, e esses cultivares, que é o de grão de bico e de batata doce, eles foram selecionados dentro de um banco de germoplasma, exatamente por isso, por ela ser roxa, por ela ser rica em antioxidantes, em situação de radiação ionizante, é extremamente interessante, tanto para a planta quanto para as pessoas que estão comendo. Então, além dessa, existe o plano A, B e C, então existem outras plantas que podem ser usadas sim, e fazer cruzamentos, né, e tudo mais, e selecionar plantas
mais eficientes. Então, sim, a melhorista ou melhorista de grão de bico, eles fazem parte dessa equipe de curadores, de bancos de germoplasma e etc. Então, está super envolvido, não só nas plantas, mas nos micro-organismos também. Vamos lá. Pergunta do Rafael Ferreira. As mudanças percebidas nas plantas passaram para gerações futuras? Uma ótima pergunta. A gente não sabe ainda, porque existe dois fatores. Pode ser passado para outras gerações, ou pode ser um efeito de memória, né? Que é uma coisa nova que a gente já conhece, que aquele professor de Pelotas também trabalha, que é quase assim, se a gente for pensar, como se fosse vacina. A gente toma vacina para o corpo identificar a bactéria, ou enfim, o vírus. E acontece a mesma coisa com as plantas. Se de repente tem uma radiação pequena que não matou, se ela for irradiada novamente, ela vai lembrar disso. E ela vai ter mais resistência. Então, a gente ainda vai estudar isso aí, se vai ser passado para a geração seguinte ou não. A gente não tem essa resposta ainda, estamos começando. Tem muita gente parabenizando, viu, doutora Alessandra, pela palestra. Tem Obrigada. gente dizendo que quer trabalhar na Lua, tem gente que diz Isso. lembra o filme Perdido em Marte, tem Por outro que falar nisso, desculpa cortar, mas já te avisando, nesse nosso evento do Simpósio Internacional de Agricultura Espacial, eu já deixo aqui para contar que o pesquisador que ajudou Hollywood a fazer a parte científica do Perdidos em Marte, o nome dele é James Green, ele vem para o evento e a gente vai fazer uma sessão de cinema do Perdidos em Marte. Então ele vem e antes vai contar como é que foi os bastidores, essa coisa da parte científica do filme, e aí a gente vai assistir o filme. Então eu fica aí o convite, né, para vocês virem aqui conhecer o Jim Green, que ele é ótimo, uma pessoa super assim, fácil, né, tranquila e muito gente boa. Depois eu mando um videozinho dele para vocês. Maravilha. O Freire pergunta: o que levou a pensarem nessa atitude de fazerem estudos de como plantar no espaço? Você vê, é uma pergunta que fazem para mim bastante. Foi digamos assim, uma coincidência bastante interessante, porque nós da Embrapa, a gente identificou alguns trabalhos da China utilizando o espaço para os programas de melhoramento genético. Então, a gente faz essas seleções, que não é transgênico, seleção das plantas, né, seleção de características interessantes, produtividade, etc. E a gente viu que a China estava fazendo isso, né? Então a gente falou, bom, por que se a China está fazendo isso, está embarcando sementes, por que a gente não faz também, né? Que agora existe uma nova era de empresas particulares tendo dinheiro, eles embarcam semente, traz de volta, etc. É completamente diferente hoje em dia. Ao mesmo tempo, a Agência Espacial Brasileira assinou o Acordo Artemis e estava procurando parceiros para contribuição dentro do Acordo Artemis. Então, a gente ficou sabendo um do outro e aí a gente fez a associação. Então, a gente estava pensando da Terra, ou do espaço para a Terra, e eles estavam pensando da Terra para o espaço. Então, foi muito legal essa junção aí que tende a crescer. E a gente está criando agora uma unidade mista de pesquisa e inovação aqui em São José, em agricultura espacial. Então, juntando todas essas pessoas do INPE, da Embrapa, do ITA, enfim. E aí a ideia é continuar nisso. Pergunta do Rafael Ferreira: a senhora sabe se existem testes com sementes de difícil germinação, como, por exemplo, o araticum? Existem trabalhos, é muito legal isso, porque
Existem alguns trabalhos que foram, algumas sementes que foram enviadas para o espaço para germinar na Estação Espacial Internacional, e a gente viu diferença de comportamento da semente em microgravidade e na Terra. Então, por exemplo, na época que foi o astronauta Marcos Pontes para a estação, ele levou sementes de Gonçalo Alves, que é uma arbórea, e que quando comparou, porque aí ficou uma colega nossa aqui colocando para germinar e ele colocando lá ao mesmo tempo, né, para fazer esses testes. E observou que as sementes na estação espacial germinaram muito mais rápido do que na Terra. Então, existe sim, por exemplo, no espaço, a gente tem empresas particulares que fazem associação com indústrias farmacêuticas para testar células humanas, na verdade, testar remédios para câncer, por exemplo. Então, eles colocam células humanas em placas de Petri e mandam para o espaço e colocam o remédio lá para testar. E aí, em condições de microgravidade, as células, elas crescem muito, elas se dividem muito mais rápido do que na Terra. Então, a identificação de possíveis remédios para câncer no espaço é muito mais rápido do que na Terra. Então, isso é uma coisa que está sendo usado também. Sensacional. Vamos lá. Pessoal, aqueles que não assinaram ainda, por favor, a lista de presença é uma só para a palestra, tá? Quem já fez uma vez está feito. A lista está no chat. Tem que rolar porque está entrando bastante perguntinha, então tem que rolar que vocês vão achar o formulário aí para confirmar a presença. Vamos lá, pergunta. Com a tecnologia disponível hoje, é da Nayara Vedovelli. Com a tecnologia disponível hoje, o conhecimento adquirido até então, a produção desses alimentos em Marte, por exemplo, é um horizonte possível? É um horizonte possível para o futuro, para muito futuro, tá? Então, o que a gente precisa saber, né? Até chegar lá, porque a gente ainda não tem transporte para chegar lá, né? Como vai ser essa estrutura de casa de vegetação, que a gente chama de telado, né? Porque e tudo que a gente pensa agora é que essas estruturas elas vão ter que estar protegidas da radiação ionizante. Porque nós aqui somos protegidos pela atmosfera, pelo campo magnético, né? E lá não tem isso. Então, a radiação cósmica, ela vem direto. Então, não pode ter, assim, muito provavelmente, se a gente for falar de Lua, por exemplo, as estufas ou os ambientes que as pessoas morariam lá seriam em tubos de lava, seriam embaixo da terra, para poder a camada de solo proteger da radiação. Então, tudo isso ainda precisa ser trabalhado e a gente tem tempo, a gente não está atrasado, a gente pode ir trabalhando todo mundo junto. Essa é a ideia. O Matheus Bettini pergunta quais os principais desafios e soluções para cultivar alimentos no espaço. Nossa, são vários, né? Primeiro, a gente ter as plantas do tamanho certinho e crescerem rápido dentro dessas estruturas que sejam fortificadas. A gente, por exemplo, tem dentro da rede uma nutricionista, e a nutricionista, a ideia é ela juntar, assim, o que está faltando dentro desse prato, entendeu? E aí a gente consegue, desde o especialista em semente até o chefe de cozinha, até a nutricionista, o arquiteto, o economista, etc., para poder todo mundo trabalhar junto. Inclusive, dentro da nossa rede, acho que tem muita gente aqui que conhece, o Jefinho Rueda, que está na TV, ele está no projeto, né? Ele está com a parte de fazer os pratos, testar os produtos, etc. Então, tem muita gente boa na rede. Então, testar a radiação ionizante, ter material que blinde a radiação ionizante, ser eficiente no uso de água, que a água é um recurso muito escasso fora do planeta, né? Então, são esses, assim, ter um sistema biossustentável, então tudo que entra sai, então tem que ser fechadinho. Então, são alguns desafios, né?
Mas a gente trabalhando todo mundo em conjunto, eu sempre falo, a gente não está competindo com ninguém do mundo. A nutricionista sempre fala que o prato bom é o prato colorido, não é isso? Então, e não é M&M's, tá, meninos? Não é balinha. É tomate, alface. A gente está trabalhando com o roxo, né? Com a batata doce roxa e o grão de bico, né? E aí que é o bege. Mas existe o tomate que é vermelho, a alface. Então outros países estão trabalhando com outras culturas. O Diego diz que lembra do tempo que assistia TV branco e preto ao lado do pai e que hoje te vê mostrar possibilidades que vai além de oceano, vai além da imensidão da criatividade, que isso tudo é muito inspirador. Que bom, é isso que a gente espera mesmo, que inspire aí os professores, a criançada e a mocidade aí toda. Pergunta do Anderson: é possível que plantas desenvolvam características diferentes no espaço, como folhas ou frutos alterados devido à microgravidade? Existe essa possibilidade, é isso que a gente está buscando. Não assim, de repente, nem folhas, mas, por exemplo, uma produção maior, um tamanho de grão maior, uma resistência à doença maior, um composto, né? Por exemplo, uma vitamina C maior. Então, é possível que isso aconteça, né? E não necessariamente por causa da microgravidade só, mas por causa da microgravidade junto com a radiação ionizante, né, que é um fator importante que acontece no espaço. É como o raio-x que a gente tem, né, que a gente evita, esse tipo de situação existe no espaço. Bem, vamos lá. É, tenho mais aqui da Adriana também. Ela quer saber se o objetivo é estudar possíveis cenários na Terra futura ou produzir de fato em larga escala no espaço. É possível a gente pensar nisso, né? Não acredito que seja logo, mas é possível a gente pensar, gente, quando que a gente imaginava que a gente ia se ver aqui, por exemplo, né? Até pouco tempo atrás não era possível a gente pensar em a gente ter uma reunião com todos do Brasil, né? E eu fico muito feliz com isso. E como a gente pode divulgar, né, o que a gente faz e inspirar, enfim. E tudo está andando muito rápido, né? As tecnologias acontecem muito rápido e as tecnologias barateiam também, né? Nós estamos falando de graça aqui, teoricamente, né? Mas eu acredito sim que no futuro é possível sim a gente pensar no espaço. A gente tem a estação espacial lá, a gente vai ter estações espaciais privadas em breve, então por que não a gente sonhar com a Lua, né? Sonhar com outros corpos celestes? Eu acho que é possível. Adriana, o Alessandro, o pessoal está pedindo o seu dado de LinkedIn e dados de contato. A gente pode passar depois? Pode passar sim. Meu e-mail e meu LinkedIn, eu nunca sei, gente. É Alessandra Fávero, acho, mas eu tenho um monte também lá. Mas Depois a não gente sei. faz um. Depois você põe, eu mando para você e aí você passa para o pessoal. Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta. Bom, a primeira é da Jaqueline, vai. Esse tipo de produção tem algum efeito negativo? Olha, a gente sempre faz muitos testes, tá? Assim como qualquer outra situação. A gente faz bastante testes, inclusive testes de ah, compostos, né? Assim, tipos de produção de compostos das plantas, etc. Então, tudo que é meio diferente, que a gente não tem interesse, ele é descartado. Então, se existir, a gente faz. Normalmente, esses trabalhos, eles duram, assim, 10 anos. Então, não é para hoje. Então, eles são muito testados até a gente fazer o lançamento com segurança de todos eles. E não é considerado transgênico também. Isso é uma tecnologia que já é utilizada há muitos anos, que é de radiação, né? Então, radiação na Terra. Aí agora é radiação no espaço. Claro que a gente vai ter todos os testes que normalmente são feitos. A Thaisa pergunta se futuramente essa produção servirá para alimentar os astronautas no espaço. Essa é a ideia.
Essa é a ideia, a gente ter. Hoje em dia, existem umas estufinhas pequenas na estação, mas que elas são muito mais para experimentos, né? Que elas são pequenas, não conseguem comportar a necessidade alimentar dos astronautas. Mas no futuro, a ideia sim, ter pessoas lá morando por um período e se alimentando das fazendas verticais que existem no espaço. Pergunta do Eli Oliveira: se caso seja cultivado, como vão convencer as pessoas a comerem esses alimentos? Olha, Eu é muito provava legal fácil. isso. Oi, desculpa. Eu provaria fácil. A gente já vê algumas situações desse tipo, desde 2001, eu acho. Os astronautas da Estação Espacial Internacional provaram alface, né, nessas condições. Então, a gente consegue crescer de forma normal, digamos assim. A gente engana as plantas também lá e consegue crescer. Então, depois de tantos testes, né, que a própria NASA faz, etc., vai ser seguro comer. Bom, muito bem, vamos caminhando para as últimas perguntas. Se alguém ainda tiver, coloca lá rapidinho para a gente poder fazer a parte 2. Enquanto isso, eu vou perguntar para a Alessandra. Alessandra, se causa essas modificações aí nas sementes, né, ou nos tubérculos e tudo, causa também modificações nos astronautas que vão para o espaço? Então, isso é digamos, é um controle que os astronautas fazem quando eles retornam. A gente sabe que os efeitos de microgravidade e de radiação, vocês veem que quando eles voltam da estação, quando ficam lá, sei lá, 6 meses, 8 meses, eles não conseguem andar, porque o efeito da microgravidade ele faz com que toda a parte muscular, parte óssea, tudo isso é prejudicado. Então, vocês imaginem, é como se a pessoa tivesse acamada, porque o efeito da gravidade não tem mais aquele peso, né, na pessoa. Então, é como se ele ficasse 6 meses deitado, e aí esse é o efeito da microgravidade nos astronautas. E a radiação também. Então, eles são acompanhados por muito tempo depois que eles voltam. Então, normalmente a dose de radiação, porque eles estão dentro de uma estrutura que é blindada, mas passa a radiação lá. Então, eles são acompanhados por muito tempo para ver os efeitos de um possível câncer, esse tipo de coisa. Muito bem. Mais alguma pergunta, gente? Vou pedir para todo mundo, então, abrir o microfone para a gente saudar a Alessandra com uma salva de palma aí, tá certo? Pela esse carinho nosso. Imagina. Os japoneses. Os japoneses saudam os professores, então eu saldo vocês aí. Muito obrigada. Bem, agora muda todo mundo de novo aí. Deixa. Parabéns, crianças! Bom, Alessandra. O povo gostou mesmo. Muito bom. Alessandra, tem um monte aqui de congratulações, de parabéns para você. Todo mundo gostou, todo mundo se inspirou, então a gente quer agradecer muito. E eu quero te Obrigada. convidar, se você quiser ficar aí mais um pouquinho, tá certo? Para acompanhar a nossa próxima atividade. De novo. Então, de Sim, novo. eu consigo mais uns 10 minutinhos. Então tá Depois, bom. se eu cair, aí eu já deixo o meu agradecimento e deixo à disposição se vocês quiserem mandar e-mail, eu vou ficar muito feliz. Então tá bom. E vamos fazer o Obrigada. seguinte depois. Não acho pouco provável que os professores, pelo menos os mais distantes, consigam estar aí no evento. Acredito que você tenha instigado, né, a curiosidade de muitos, que muitos gostariam de estar aí, mas se depois puder mandar notícia ou algum videozinho que vocês façam lá, a gente também pode distribuir entre todos os interessados aqui. Tá Mando bom? sim. Mando sim. Aí está escrito, Rafael, o workshop da agricultura vai ser transmitido online? Acho que Não não. vai. Vai É. ser presencial mesmo.
Tem Não vai taxa de ter. inscrição lá, Alessandra? Tem taxa de inscrição, R$ 400 para os inscritos, tá? E para estudante, eu acho que é 150, eu não lembro. Mas entrem lá na Agricultura Espacial, tem tudo lá escrito, entrem em contato com a gente, né, vai se falando. Então tá bom. Bom, pessoal, Alessandra, mais uma vez, em nome da BAG, dos associados, dos professores, dos alunos, de todos, a gente te agradece o seu tempo, agradece a sua pesquisa, né? Faz uma homenagem muito especial aqui a esse exército de pesquisadores que a gente tem, né? A gente não cansa de dizer, a nossa evolução na agricultura, a gente deve muito, muito ao trabalho espetacular, incansável de pesquisadores como você que dão a vida, né, por conta desse trabalho que é tão imprescindível não só para a agricultura, como também é para a medicina, para a engenharia, para todos os outros as outras áreas. Então, receba a nossa homenagem, o nosso agradecimento e super obrigada aí também por trazer esse conhecimento todo para o nosso corpo de professores do Programa Educacional Agronegócio na Escola. Então, é um privilégio para a gente ter o prazer de ter uma pessoa do seu calibre aqui conversando com a gente, tá bom? Imagina, muito obrigada, eu agradeço muitíssimo o convite e fico à Então tá bom. disposição. Obrigada, Alessandra. Bom, pessoal, então vamos lá. Ela vai ficar por aqui. Quando ela precisar, fique à vontade, tá bom? Pode sair a hora que você precisar. Nós temos então todos aqueles que estavam já pré-inscritos no nosso Super Quiz. E então eu quero também dizer aos outros que não se inscreveram que façam agora a inscrição, quem quiser participar, tá certo? Não é difícil, então a única questão é que tem que ter mais de um professor e só um grupo por escola. Então, se alguém ainda não quiser, se alguém ainda quiser, então fique à vontade. Bem, nós fizemos os testes ontem, né, no período da manhã, e então o que que eu vou pedir? Aqueles que são os líderes dos grupos dos professores, por favor, permaneçam nesse Zoom, tá certo? Com as câmeras abertas o tempo todo e sempre acompanhados de no mínimo mais um professor, tá certo? Não pode ficar sozinho. Sem sair desse, vocês têm que compartilhar a tela, dobrar, duplicar a tela e abrir simultaneamente a ferramenta do Kahoot no www.kahoot.it. Bem, precisa ter em mãos o apelido e o codinome que foi encaminhado pelo nosso grupo. Quem não tiver, pede no chat que os meninos vão mandando instantaneamente para vocês o apelido e o codinome. Em cada rodada, quando a gente for começar a preencher, eu vou dizer para vocês qual é o PIN que vocês vão ter que digitar e o codinome é sempre aqueles que vocês já receberam, tá bom? Então, assim que começar cada rodada, eu vou passar para vocês qual é o PIN. Nós vamos fazer 3 rodadas de 10 perguntas. As perguntas são de múltipla escolha, tá certo? E vai ser baseado nessa palestra que a gente acabou de assistir, de agricultura espacial, ficção ou realidade, e também algumas naqueles módulos nossos que nós já passamos para vocês desde o início do ano aí. Então, todos os grupos aí têm 20 segundos para responder, tá? É o tempo de demora que a pergunta fica na tela. Então, vale quem responder certo e quem responder mais rápido. A pontuação é o número de acertos e o tempo da resposta. E depois o próprio Kahoot já faz aí essa contagem de quem acertou mais e de quem foi mais rápido. Ah, Mônica, mas a minha internet caiu. Aí não tem jeito, tá bom? Internet, equipamento, isso tudo, isso aí é responsabilidade de vocês. Tá ok? O PIN, as perguntas, vamos lá. Não recebeu meu PIN. Vocês não receberão o PIN. Quando a gente abrir a cada rodada, eu vou ditar o número do PIN, tá certo? Pode me enviar o link do Kahoot? Não, é o Kahoot. É www.kahoot.it, tá certo? Bota aí no chat o link do Kahoot. O codinome, Nayara Vedovelli. Não recebeu o codinome. Você tá com o grupo, Nayara? Parecer. Se você recebeu, tá aí, tá certo? Nayara, o codinome é Vaz. Estou com dificuldade para fazer inscrição. De quê? Douglas.
Não sei do que. Ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma rodada teste? Mônica, Diga, Samuel. Samuel de Guariba, a gente também não recebeu codinome. Não recebeu? Foi no Não, Zap, e no e-mail. Oi, no Li. Zap, no e-mail. Mas vamos lá, a gente passa. Não, Oi, oi, oi. não, no Zap, não. Deixa eu ver. Então, Agronegócio. os meninos vão passar agora para você, Samuel. Então, vamos lá. Onde põe codinome? Aqui, mas era para pôr e depois inserir. Então, tem que receber o número. Pessoal, fecha o microfone, tá bom? Quem está conversando aí, né? Senão fica impossível aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos começar a abrir aí uma página de teste. Ó, o Douglas. Douglas. Qual que é do Douglas Silva? Samuel, vê no seu e-mail, no do líder. Colocou, não recebemos. Quem não recebeu? Levanta a mão aí na tela. Não, a mãozinha na reação aí do aplicativo. Vamos lá. Isso é fácil resolver, não é problema. Vamos lá. O Ian, abre teu microfone e vai ajudando aí. Bom, vamos lá, pessoal. Quem tá sem codinome, quais são as escolas? O Douglas Silva. Qual é a escola, Douglas? Douglas Silva. Você está em grupo com os professores aí, Douglas? Douglas Silva, Glória. É isso? Só um minuto. Coloca os dois professores na tela, hein, gente? Pelo menos dois, tá? Pessoal, lembrando que esses códigos foram mandados pelo professor líder, que é quem escreveu o grupo, tá? No caso aqui, Douglas, nós não temos a escola inscrita, né? Você está em qual escola, Douglas? Abre o microfone aí para a gente entender. Escola Glória, aqui de Ribeirão Preto. Glória, você está sozinho, Douglas? Não, tem um professor aqui comigo, só que ele está do outro lado. Vou virar a câmera. Não, tá. Qual que é? Faz uma para ele aí, Ian. É. Isso aí. Douglas, pode usar o Glória, tá? Só passa pra gente, por gentileza, o nome completo da escola, tá? Que a gente já vai computar aqui e já serve pro registro. Pode mandar no chat, tá? Por favor. O nome completo da sua escola. Quem mais, pessoal? Elaine de Paula. Samuel. Eliane de Paula e Samuel. Tô meio Samuel. perdida. Isabel Sadala, escola. Cadê meu som? Samuel. Já tá acostumado? Mônica. Oi, quem tá falando? Samuel, Grispiano, ok? Ah, calma aí. Cristiano. E onde coloca? Grispiano, calma. Isso. O Mas não tem o codinome... número do PIN? Calma aí, nós não É no lugar começamos do- ainda. Nós não começamos ainda, tá? Cada rodada Ah, vai quando colocar o PIN vai pedir o codinome, é isso? Isso, perfeito. Ah, obrigada. Cristiano. É Crispiano ou Grispiano? É com G ou C? Acho que é o nome da escola, Gris. Nome da escola, exatamente. Grispiano, com G. Obrigada. Imagina. Eliane? Abre o microfone. Oi, Oi, tudo bem? tudo. Nós estamos meio perdidos aqui porque a gente não participou do teste de ontem, a gente não sabe onde que tem que entrar, qual que é esse PIN, nós estamos perdidos. Imagina, vocês receberam o codinome de vocês? Sim. Tá, Seu Elaine, certo. peraí. Conforme a Mônica comentou, nós vamos fazer uma rodada de teste, tá? E é a oportunidade de vocês se familiarizarem aí com a plataforma, tá? Beleza. Que aí não é valendo, tá? E depois a gente Sabe começa. dividir tela, Eliane? Sabe dividir a tela do computador? Sim.
Então bota essa tela do lado, não perde essa tela. E abre kahoot.it para vocês abrirem o aplicativo do Kahoot aí. Daí nós vamos colocar. Tem que ser junto? Eu abri em outra página. Pode, Se pode. você conseguir visualizar os dois ao mesmo tempo, pode. Tá. Mais Vamos alguém, lá, pessoal? Douglas. Qual é a dúvida agora? Eu ainda Do- não consegui achar. Vocês mandaram em qual e-mail? Não precisa, Douglas. Não, A tua palavra é Glória, tá não certo? precisa. Quando Sim, mas abrir a página Kahoot, eu vou te ah, dar o número do PIN, o codinome, você escreve Glória. Vai ser você, o teu sim, então grupo, tá bom? É, isso. Nesse momento, a gente só precisa que todos esteja claro para todos a questão do codinome, tá? Vocês precisam ter isso, que é muito importante para a dinâmica. Quem não Isso. tiver ainda, aí, assim que a Mônica der o ok, a gente começa a rodada de teste, aí vocês vão ver o uso desse codinome. O importante é vocês saberem qual é o codinome de cada escola, ok? Mas vamos lá, gente. A gente faz as rodadas de teste porque a gente não tem esse tempo para ensinar para todo mundo hoje. Então, Exato. que é preciso? Meia página. Esse Zoom. Meia página. Abram o Kahoot. Abrindo o Kahoot, a gente vai dar um início. Eu vou dar um número de PIN. Vocês escrevem e põem o codinome. É só isso. Não tem mais nenhuma segredo. É tranquilo. Tá ok? Vamos lá. Nós precisamos Do codinome. do Quem PIN não para tem ainda? acessar. Qual é o nome da escola de vocês? Escola Municipal Mabílio Vieira dos Santos. Pode repetir, por gentileza? Olha. Escola Certo? Municipal Amabílio Vieira dos Santos. Aná? Amabílio. Amabílio? Isso. Um minutinho. Vieira dos Santos. Vieira dos Santos. Qual município? Luiz Eduardo Magalhães. A Bahia. Isso. Escola Municipal Amabílio Vieira dos Santos. Luiz Eduardo. Amabílio, pode ser? Sim. Perfeito. Se tem que espelhar a tela? Não. Duplicar a tela. A gente não precisa porque a gente já está junto. Ok. Mais alguém não tem a palavra? Eliane, você está com alguma dúvida ainda? Então abaixa a mãozinha aí para mim, por favor. Ok, gente, vamos lá? Vamos para teste? Vamos fazer uma rodada teste e vamos ver se alguém tem alguma dificuldade. Vamos lá. Então vamos lá. Todos abriram o Kahoot aí? Então vamos lá, ó. Qual que é o PIN? É esse número que aparece na tela. Então, vamos lá. Coloquem o PIN do jogo 620.093. O que que aconteceu aí? Alguém compartilhou alguma coisa aqui. Vamos lá, voltei. Vamos lá, ó. Vai vendo se vocês estão entrando aí, ó. Paiva, Margucci, Ciee, Crispiano, Terezinha. Vai vendo, vamos lá. Tem 23 por enquanto. PIN do jogo 620.093. Coloquem o codinome de vocês. Zé Humberto Savoia, como espelha a tela? Aperta o símbolo do Windows e a seta para a esquerda. Dá certo no celular, Ian? Dá certo. A gente não indica, né? Conforme nós comunicamos, mas dá certo sim. Vocês só abrem aí o navegador de preferência de vocês e coloquem o www.kahoot.it e segue com o que é solicitado. No caso aí, o codinome, PIN do jogo e é só jogar. No caso, quando vocês vão abrir, o Zoom vai ficar aberto, vocês vão ouvir que a gente aqui,
que é o que a Mônica disse, ela sempre vai ditar o PIN do jogo, que é importante para vocês entrarem em cada rodada. Vamos lá, só tem 28 ainda. Quem não conseguiu ainda, ajuda aí, sinaliza. Todo mundo, gente? Pessoal, podem abrir o áudio, a hora é essa, né, Mônica? Porque depois, É quando a gente agora. começa, Depois que começar, não tem mais jeito. Ah, não, quem não conseguiu, abre o áudio. Quem conseguiu, permanece como está. pode gritar, pode, esse é o momento. Nossa, o nome não tá aparecendo ali, ó, Monteiro. Não tá Mon- na tela geral de todo mundo. Monteiro tá aqui. Monteiro tá Monteiro aqui. tá aqui, ó. Tá Ah, tá, aqui. obrigada. Oi, Obrigada. Mônica, eu tenho uma dúvida. Tem um professor meu da minha equipe que ele não está aqui na escola hoje, mas ele topou participar por chamada de vídeo. Eu poderia fazer isso? Na chamada de vídeo pode, era a tua Pode. equipe, pode. Você já tem um professor com... Posso? Pode. É, eu tenho um professor da minha equipe comigo e aí ele Pode, participaria também, só que em chamada de vídeo, tudo pode, bem? pode, Pode sim. pode. Mas não pode estar sozinho aí, nem dois grupos na mesma escola. Quem mais, gente? Mais alguém com problema? Vamos lá para a rodada? Teste? Kahoot escreve desse jeito que está na tela aí, ó. Se alguém está com dúvida, hein? Podemos tocar? Vamos ver quantos grupos tem. Ó, Terezinha. Tem duas vezes a Terezinha. O que aconteceu aí, Ian? Não é pra ter. Acho que alguém do grupo Agora entrou. saiu. O É. pessoal da Terezinha é o professor líder que precisa entrar, ok? Aí Se vocês fizer, vão depois um vai auxiliando. derrubar o outro, hein? Vamos derrubar. Vamos Ué, lá. ok? Podemos testar? Todo mundo entrou? Depois não tem mais jeito, hein? Oi, Oi? estamos logados aqui em dois computadores. Precisa só uma pessoa estar logado? Só o líder. Não, vocês Certo. podem estar logados no Zoom. No Kahoot, só o líder. Ah, ok. Agora senta do lado dele e ajuda ele a responder para ir mais rápido, tá certo? Ok, obrigado. Então vai. Mais alguém, Certo, gente? gente. Podemos tocar? Vizinha agora só tem um, né? Só um. Isso, agora só um. Se Ah, puser dois, um vai ótimo. derrubar o outro. Vamos lá, pode entrar. Entra. Ok, podemos fazer o teste? Solta o teste, então. Vamos lá. Vamos lá. Fiquem aí no site do Kahoot, ok? Vou soltar aqui a rodada de teste. Olá, gente. Primeira pergunta vai aparecer na tela, hein? Ó, terminado o teste, 18 acertaram, que era verdadeira afirmação, e 8 erraram, tá? Então, só para vocês verem como é que funciona. Vamos lá, próxima pergunta. Ó, o Pinote foi melhor nessa, junto com Miranda, Prata depois, Grispiano e depois Batista, tá ok? São os cinco mais bem classificados aí. Vamos para frente. Qual o município sede da BAG Ribeirão Preto? Ó, eu respondi e mesmo assim. Sete puseram Rio Preto, é Ribeirão Preto. Vamos lá. Precisa prestar atenção, hein? O que significa a sigla BAG-RP? Tá com 30 segundos isso. É, pessoal, lembrando que aqui tá 30 segundos por pergunta, tá muito. É porque é um teste, tá? Valendo é 20 segundos, é mais rápido. E não é tão fácil assim, né, Mônica? Nem tanto.
Se ninguém tiver com dúvida, podemos parar, né? Alguém com dúvida, pessoal? Tá todo mundo respondendo rápido. Ó, O pessoal. 100% de acerto. Vamos parar aí, já tá bom. Acho que não precisamos. Vamos parar aí. No final, o que vai acontecer é que eles vão somar todas e aí vai elencar e cada vez vocês viram que já aparece o nome daquele que foi mais rápido e que acertou mais, tá certo? Vamos começar? É valendo então, gente? Tem alguém falando aí e tá valendo uma impressora Epson multifuncional EcoTank L4260, tá bom? E depois, quem ganhar, o nosso pessoal vai entrar em contato para saber como é que a gente encaminha essa impressora até a escola de vocês. Então tá aí, é uma impressora bem bacana, a gente usa aqui, bivolt, tem impressão frente e verso automática, faz 7.000 cópias em branco e preto, com uma carga de cartucho, ou 4.500 cópias coloridas, tá bom? Então capricha aí que eu quero mandar, que eu quero não, eu vou, né, para alguém. Vamos ver para quem que vai ganhar a impressora esse ano. Ok? Todos preparados? Prontos? Podemos começar? Então vamos lá, tá valendo, Ian, tá na tua mão. Vamos passar o primeiro PIN. São 3 rodadas, nós temos que trocar esse PIN. No meio do caminho eu aviso, tá bom? Então vamos lá. Nossa, que bolo bom. Não pode? Não pode. PIN do jogo: 259935. Margucci acaba de entrar, estão todos? Ok, estão todos, eu acho, né? Alguém não viu o nome aí na tela? Avisa rapidinho, por favor. Abre o microfone só quem não tem o nome na tela. Quem tem, fica como está. Se eu não me engano, no teste tivemos 26. Alguma escola tá com dificuldade. Falem agora ou. Quantos tem aí, Ian? Não tá aparecendo para mim. São 25 escolas aqui dentro. Já entraram. Uma foi embora, tá escrito aqui. Então tá bom. Então é isso aí. Ok, gente? Vamos. Aparecem todas nessa telinha de vocês? Sim. Porque eu tô logada, mas meu nome não tá na sua tela. Qual é o nome, professora Vaz. Nayara? Vaz. Vaz tá Porque aí. eu tinha que rolar um pouquinho para Tá, é baixo. porque tá. Tem que rolar abaixo. Tá, entendi. Obrigada. Beleza, então. Então, dito isso, vamos começar. Vamos lá, pessoal. Aproveitem, boa sorte. Pergunta 2.
Pergunta 3. Vamos para a pergunta de número 4. Pergunta 5. Questão 6. Pergunta 7. Pergunta 8. Questão 9. Pergunta 10. Tá aí, pessoal, fim da rodada. Tá aí o pódio da rodada. Pinote com 6.007 pontos. Monteiro, segundo lugar, com 5.142 pontos. A Escola Batista com 4.934 pontos. Né, Mônica? É isso aí. E aí, pessoal, como é que foi bem? Tudo bem? Podemos continuar? Essa foi só a primeira rodada. Tudo certo? Olha lá, já tem gente comemorando.
Ok, vamos lá? Segunda rodada, então. Vai ter um PIN novo, tá bom? Fiquem de olho aí. Eu tenho que entrar de novo? Sair dessa e entrar de novo? Isso, é um PIN novo, ó. É a segunda Tá, rodada. A peraí. primeira já acabou. Aí eu fecho e entro de novo. Orienta aí, Ian. Você pode só atualizar o site kahoot.it ou entrar de novo, enfim, fica a critério. Mas é importante entrar de novo no site, tá? Porque o link que vocês estavam da rodada anterior não serve mais. Só um pouquinho, né? Tranquilo. Quantas já tem, Ian? 21. 22 agora. Faltam 3 escolas. Rola um pouco para baixo, o pessoal vê o que tem embaixo aí. Isso. Olha aí quem não entrou ainda, pessoal. Fracino. 1 minuto. 24 escolas, falta uma escola. Uma só. Rola um pouquinho para cima, o pessoal ver se o nome está na tela. Quem não tiver, falta uma. Agora fechou. Fechou, beleza, vamos lá. Solta a rodada. Questão 2. Questão de número 3. Questão 4. Questão 5. Questão 6.
Vamos para a questão de número 7. Questão 8. Questão 9. Última questão da rodada. Tá aí. Muito bem. Rodada 2 concluída. Tudo certo, gente? Tudo certo? Tá fácil, não tá? Maravilha. Então vamos lá. Rodada 3 e última. Boa sorte. O PIN novo 867476. 867476. Ah, o povo já tá esperto aí, ó. Falta um só. Aê! Ó, viu? Já Fechou. tá todo mundo craque. Volta a rodada, vamos lá. Vamos lá. Segunda questão. Terceira questão.
Quarta questão. Questão 5. Questão 6. Questão 7. Questão 8. Nona questão. Décima e última questão do Super Quiz Escolas 2025. Tá aí. Muito bem. Parabéns para todo mundo que participou. Foi bacana? Foi? Foi joia? Muito bom. Bom, enquanto eles contabilizam os pontos das 3 rodadas para a gente colocar aqui, vocês têm as parciais, né? Não sei se alguém já fez essas contas, mas agora o Ian e o Tainan estão fazendo as contas. Vamos lá. Vou pedir para colocar, então, as visitas de professores, né? Nós temos fotos aí das visitas que já foram feitas. Nós já fizemos 14 visitas esse ano. Então tem as fotos aí do dia da usina São Francisco, no dia 23 de maio. Então estão aí para vocês verem. Pode passar outra, por favor. No dia 30 a visita foi na usina São Martinho. Vera, estou vendo você lá. Dia 4 de junho, Fazenda Experimental Pro Café em Franca.
e também na Cocapec, em Franca, pode passar o próximo. No dia 17 de junho, o pessoal esteve na Usina da Pedra, em Serrana. No dia 25 de junho, foi a vez da Embrapa Instrumentação, em São Carlos. E no dia 25 também na Embrapa Pecuária Sudeste, que é a unidade aí onde trabalha a doutora Alessandra que fez a palestra para gente. Dia 27 de junho, o pessoal foi ver um pouco de amendoim na Coplana, em Jabuticabal e Guariba. No dia 27 de junho também conheceram o Museu do Sistema Campo Limpo. E vou dizer que quem foi tem que ir de novo, porque eles reinauguraram esse museu agora na semana passada, está todo reformulado, então tem coisa nova também já para ver. Dia 6 de agosto, o pessoal conheceu o Centro de Cana do Instituto Agronômico aqui em Ribeirão Preto. No dia 6 também visitaram a Tracan Máquinas Agrícolas. No dia 14 de agosto, a visita foi na CIEP, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, aqui em Ribeirão Preto. No dia 19, foram à Fazenda Santa Isabel, né, conhecer um pouco da produção ali, conversaram com a turma do Paulo Rodrigues. E no dia 19 também visitaram a Unesp, né, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, no campus de Jaboticabal. As próximas visitas que estão agendadas aí, no dia 29 de agosto, a visita vai ser na Baldan, em Matão, e no dia 29 também terá visita na Citrosuco, em Matão. Lembrando, né, que todas essas visitas contam 10 pontos, né, para o prêmio professor, e o professor também ainda manda 5 pontos para o prêmio escola. As visitas de alunos, elas estão sendo agendadas aí de acordo com os pedidos feitos pelos professores. Então, aqueles que não sabem, os professores entram em contato com a gente, fazem o pedido da visita, a gente ajuda a intermediar se essa visita for em algum dos nossos associados aqui, parceiros. E essas visitas também contam 10 pontos para o prêmio professor e 5 pontos aí para o prêmio escola. Lembrá-los agora dos nossos prazos, né? Então, nós temos aí até o dia 29 de agosto o envio dos trabalhos aí para o concurso de redação. No dia 5 de setembro, termina o prazo para o envio dos trabalhos dos alunos dos concursos de frase e de desenho, lembrando que são coisas distintas. Concurso de frase é um, de desenho é outro, né? Não é para pôr frase no meio do desenho, tá certo? E no dia 19 o envio de trabalhos para os concursos Desafio e Feira do Conhecimento. E no dia 26 envio dos projetos ou plano de aula. E o nosso evento de encerramento no dia 24 de outubro, em Ribeirão Preto, no período da tarde, tá certo? Então venham com tempo, tá? Porque é um evento comprido, né? Que a gente tem que fazer um monte de coisa e depois a gente termina com um lanchinho gostoso, que quem já veio já Ô, sabe. Mônica, tem aniversariante hoje. É a Vera fazendo bagunça, né? Deixa eu dar meus É a recados. Lilvânia, aniversário dela. Depois a gente canta parabéns para ela. Parabéns, Silvânia. Vamos lá, gente. Tá certo? Então Obrigada. são essas as datas. Por favor, guardem aí, tá bom? Anotem. Então vamos lá, gente. Os concursos de redação, desenho, frase, tá certo? Hashtag desafio, Feira do Conhecimento, plano de aula. Então, por favor, fiquem de olho aí para não atrapalhar também o andamento dos prêmios da molecadinha aí, tá bom? E tem molecadinha Mônica, vindo, né? Então, por favor, também, vamos lá, cutuca o professorado aí. Diga lá, Zé Humberto. eu queria fazer uma pergunta. Oi. A minha visita estava agendada também para Pradópolis, dia 29/8. Eles me mandaram um formulário, eu já mandei com o nome dos alunos, só que eles não falaram mais nada agora. Quem? Mandou para quem? Para a BAG. Então, veja, 29 de agosto pode ser tua visita com os alunos, é uma coisa. Aqui eu falei aqui do dia 29 de agosto, é visita de professores na Citrosuca em Matão, tá certo? Ah, entendi. Podem ocorrer coisas simultaneamente, uma não impede a outra, tá certo? Ok, obrigado. Não por isso.
Então vamos lá, gente. Parabéns para a Ilvânia. Muitas felicidades. Tá certo? Que Deus abençoe, ilumine os caminhos, felicidade, muita saúde para você. Ilvânia é nossa. Dia 29 ela pode trazer o bolo. Pode, pode. Todo mundo Um pode. laranja vai dar certinho. Então tá bom. Bom, pessoal, já tem vencedor aí? Já tem ou não? Temos. Depois do vencedor eu não consigo falar mais nada, né? Então eu vou dar todos os meus recados aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, foi super bacana ter vocês aqui com a gente. Quem tiver mais dúvida, entre em contato com o nosso pessoal. Muito obrigada por estarem conosco nesse ano, no nosso programa educacional. O pessoal aí dos outros estados, sejam super bem-vindos sempre. A gente está à disposição de vocês. É uma felicidade que vocês estejam participando com a gente aí, tá bom? Vou ver então vamos lá saber quem que é o campeão. Lembrando que quem ganhar depois a nossa equipe entra em contato, tá bom? Para saber como é que faz o envio disso, para vocês receberem a impressora aí em casa. Então vamos lá, pode soltar. Oi, pessoal! Lembram de mim? O Edu, prontos para decolar? Apertem os cintos e que comece a contagem regressiva. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mission and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Aldo Prata de Franca, com 19.328 pontos. Bota aí, vamos lá. Ô, Lindinha, eu quero café de graça, Lindinha. Parabéns, gente. Parabéns, Aldo Prata. Ô, Mônica, olha o time rosa, Mônica. Estamos em homenagem a Lilvânia, pelo aniversário. A escola inteira está de rosa hoje. Muito bem, parabéns, Lilvânia. Muito bom, gente. Muito obrigada a todos. Um bom final de semana para todo mundo, com muita saúde. Eu espero vocês nos nossos próximos eventos aqui. Fiquem com Deus, foi um prazer. Até a próxima. Obrigada para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Um abraço.